Bom estarmos reunidos aqui na presença desse Deus maravilhoso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar para que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite. Que realmente Ele possa continuar fluindo deste altar e que realmente Ele possa nos alcançar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por essa rica oportunidade. Estamos reunidos aqui na Tua presença, Deus. Pai, que o Senhor possa continuar fluindo deste altar e possa alcançar o coração de cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Pai, não somente essas pessoas que aqui estão, mas também os seus familiares, Pai, os seus conhecidos. Pai, em nome de Jesus, realmente nós possamos fazer diferença em meio a essa geração. E onde nós passarmos, nós possamos, ó Deus, deixar a Tua presença. Que as pessoas realmente possam ter a vida transformada pelo Teu Evangelho, Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, certos da vitória, que o Senhor está neste lugar e vai continuar falando conosco. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Hoje é uma noite de vitória, hoje é uma noite de culto da família, então prepare para ter uma família mais do que abençoada, uma família vencedora em nome de Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, fala assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Aqui no livro de Êxodo, Moisés está narrando uma situação a qual o povo de Israel estava passando. O povo estava de uma forma temerosa, estava sob uma batalha, estava sendo escravizado e muitas das vezes pessoas do nosso meio se encontram nessa situação a qual não é agradável de viver. Eu falo que isso não é nem um viver, isso é um sobreviver. Aquele ditado que as pessoas falam lá fora, né? Matando o leão cada dia para viver. Irmãos, o Senhor peleja em nosso favor. Então descansa no Senhor. Então quando ele fala aqui assim, ó, vede o livramento que o Senhor vos fará. Irmãos, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na sua família. Não coloque a mão naquilo que não é para você colocar. Cuidado com o que sai da sua boca, do que passa pela sua mente, se vai descer para o seu coração ou não. Cuidado que tem entrado pelos seus ouvidos, pelos seus olhos. Cuidado que você tem gastado o seu tempo. E aqui fala assim, ó, o Senhor pelejará por vós. Então, quando Deus está pelejando por nós, o que nós devemos fazer? Ó, calar. Esse calar aqui, irmão, não é não falar nada, não é glorificar a Deus, não é expressar a nossa fé, mas sim fazer o quê? Não murmurar. Nós falamos aqui no culto passado quanto tempo que o povo de Israel demorou para chegar na terra prometida só por ficar murmurando. Coisa que era para ser alguns dias, tornou-se 40 anos. Eu acredito que você não quer esperar esse tempo todo para que a sua bênção chegue, para que você possa desfrutar dela. Todos enfrentamos batalhas. Irmãos, isso é inevitável. Você estando na igreja ou fora da igreja. A diferença é que você estando na igreja com o Senhor Jesus, essa vitória é certa. Ele vai te entregar na sua mão. Você nem vai perceber essa luta. O livramento do Senhor acontece na nossa vida todos os dias. E nós nem vemos isso acontecer. Muitas das vezes nem sentimos isso acontecer, mas o Senhor está nos livrando de todo o mal. Amém? Fala assim, há momentos em que parece que estamos cercados por problemas, como Israel diante do Mar Vermelho. Parece, irmãos, que tem hora que a nossa cabeça está fervendo. A gente não consegue raciocinar direito, pensar direito, tomar uma decisão acertada. De tantos os problemas que vêm até nós, e muitas das vezes os problemas nem são nossos. São de familiares, são de conhecidos, são de colegas. Pessoas que às vezes a gente não tem compromisso ou responsabilidade de resolver esses problemas. Mas nós precisamos levar para o Senhor. Como nós somos homens e mulheres de Deus, nós somos pessoas que levamos as situações até Deus para que Deus possa fazer algo em favor dessas pessoas. Mas esses problemas não podem chegar a ponto de causar um dano à nossa mente. Tem pessoas que não estão sabendo nem qual dia da semana é mais. E aí nós falamos assim, não, está passando tão rápido, mas não é que está passando tão rápido, é que nós estamos fora do tempo. Nós precisamos acertar o nosso relógio com o relógio de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Amém? Porém, Deus continua sendo especialista em abrir caminhos onde não existe saída.
Irmão, quanto mais difícil parecer para você, mais fácil é para Deus agir. Então, quando você estiver passando por uma prova, por um problema, por uma dificuldade, glorifica a Deus, não pelo problema, pela vitória que Ele já te deu. Quando você faz isso, você está expressando no mundo espiritual. Eu tomo posse do trabalhar de Deus na minha vida, da libertação de Deus na minha vida, da resolução desse problema que eu estou passando. Porque muitos problemas é o inimigo que traz até nós, mas muitos problemas são nós que caçamos lá fora. Então nós precisamos saber discernir isso também. Ter humildade e simplicidade de falar com o Senhor. Deus, pequei contra os céus e a terra, pequei contra o Senhor. Me perdoa, me purifica com teu precioso sangue. Em nome de Jesus. A vitória ela só começa quando nós confiamos em Deus. Irmãos, enquanto você ainda tiver um pingo de esperança nas suas próprias forças, na sua network, nos seus amigos, na sua influência, na sua posição, no seu conhecimento teológico ou intelectual, Deus não vai agir. Você limita o agir de Deus. Se rende logo, deixa Deus fazer por você. Amém? Então fala aqui assim, ó, Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. O que está falando aqui? Confie no Senhor de todo o teu coração. O que é o coração do ser humano? Mente, vontade e emoção. Quando eu jogo tudo isso no Senhor, eu descanso, não é cansaço, não há sobrecarga, não há medo, não há pavor. Eu simplesmente estou esperando acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. Nós saímos de um período de oração de 30 dias e hoje nós vamos iniciar um outro propósito com o Senhor. Então não tem como dar errado, amém? A fé vê possibilidade onde os olhos não veem possibilidades. Então, ou seja, irmão, quando você não acreditar mais que isso pode acontecer, é porque Deus já começou a trabalhar. Então não desanime, não pare, não retroceda, permaneça firme no Senhor, ainda que pareça não ter saída. Parece que você não tem fé, parece que você não vai conseguir, mas Deus já está trabalhando na sua vida. Isso eu falo não é só em sentido a dificuldade e a problemas. Uma situação de conserto de vida com o Senhor. Nós saímos de um período de 30 dias de oração. Muitos irmãos fizeram, alguns não conseguiram vencer esses 30 dias. Mas os dias que você conseguiu, a sua oração foi ouvida. Na próxima, você vai conseguir. Então descanse no Senhor, não desanime. O Senhor nos chama do jeito que nós estamos. E Ele que vai nos transformar, Ele que vai nos mudar. Amém? A confiança em Deus, ela precede o milagre. Então, quando eu confio em Deus, o milagre é certo, é garantido. Isso nós podemos testificar dia após dia. Todas as pessoas que confiam no Senhor, elas dão testemunho do milagre acontecendo. Repara aquele irmão que chega e diz, irmão, estou passando uma luta, mas Deus já está providenciando a vitória. Passa uma semana e fala, Deus já me deu a vitória. É assim que acontece conosco. Então eu coloquei aqui como exemplo, ó, Israel estava cercado pelo mar à frente, pelo exército de Faraó atrás, e dos lados havia rocha. Mas Deus já tinha preparado a vitória. Você acha que aquela multidão, aquele povo todo de Deus, imaginaria que Deus ia abrir o mar vermelho para eles passar a seco? Ninguém imaginaria isso, irmãos. Muitas das vezes nós também não imaginamos como Deus vai fazer com a nossa família, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com as pessoas que vivem ao nosso redor. Nós não imaginamos como Deus vai nos libertar, vai nos livrar de algo. Mas nós precisamos sim confiar no Senhor. Assim como esse povo fez. A palavra de Deus deixou isso escrito para nós, para que realmente a nossa fé ela possa ser uma fé aguçada. Precisamos ter sensibilidade de fé. Confiar realmente no Senhor. Deus, continua falando comigo. Então, Deus já tinha preparado a vitória, a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória já está preparada em nome de Jesus. Tome posse disso e chama para você. Fala, ei, sou mais que vitorioso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ponto 2, a vitória, ela exige perseverança. Irmão, tem irmãos que começam muito bem, mas no meio do caminho ele para. Ele diminui a sua caminhada. Ele desiste da sua bênção. Porque ele acha que está demorando, porque ele está fora do tempo de Deus. Deixa Deus fazer a obra na sua vida.
Deixa Deus manifestar da forma que Ele vai fazer melhor para você. Não adianta você abrir mão de algo hoje e pegar amanhã. Você vai fazer e vai voltar fazendo pior do que era. Deixa Deus te transformar numa pessoa melhor. Não tente mudar por si próprio. Gálatas 6:9 fala assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Ou seja, irmão, não canse de fazer o bem, não canse de servir ao Senhor. As pessoas são injustas conosco? Sim, são. Mas isso não muda a nossa fé, não muda o nosso caráter. Vamos continuar fazendo o bem. E no devido tempo nós vamos colher essas bênçãos, se o Senhor não nos recolher antes, que é melhor ainda. Então descansemos no Senhor dia após dia. Muitos desistem perto da bênção. Irmão, tem irmão que está assim, ó, o anjo chega para entregar a bênção, é a hora que ele está virando as costas. É a hora que ele está abandonando a igreja. É a hora que ele está abandonando esse irmão que está do seu lado. É a hora que ele está deixando de desfrutar da palavra de Deus. É a hora que ele tinha aquele compromisso de orar às 3 horas da manhã, ou 6 horas, ou meio-dia, ou seja, a hora que ele determinou com Deus. Ele fala, estou orando e nada está acontecendo, e o anjo está lá com a bênção para entregar. Então não pare, não desiste, permaneça firme no Senhor. Irmãos, aquilo que nós desejamos, nós não podemos resistir. Nós que somos casados, nós temos esperado uma transformação da esposa há quanto tempo? Do esposo há quanto tempo? Quanto tempo que nós oramos a esposa mudar, o esposo mudar, para o filho mudar, e nós não abrimos mão. Da nossa família mudar, quanto tempo nós temos orado para que essas pessoas venham mudar e nós não abrimos mão. E cada dia que passa, parece que o negócio piora. Eu tenho algo comigo, quanto mais piora, mais eu vejo a vitória próxima. Irmãos, então Deus é fiel, o que Ele prometeu, olha só, quando nós vemos lá em Josué que fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a bênção que está sobre a minha vida, ela tem que ser derramada sobre a minha família. Tem que alcançar essa família, porque a palavra do Senhor fala o quê? Que a maldição vai até a 4ª geração, mas as bênçãos do Senhor vão até 1000 gerações. Então, se eu vivo e eu não desisto dessas bênçãos, elas vão alcançar aquelas pessoas que eu tenho orado. Agora, como que eu tenho orado? Será que é a forma que Deus vai fazer? Vou dar um exemplo aqui para você entender. Às vezes tem um casalzinho namorando, aí a mãe não vai muito com a cara do rapaz e fala assim, Deus, tira esse menino da vida da minha filha. Esse não é o tipo de oração. É a oração de Deus, transforma esse jovem, que realmente ele venha ser um homem de Deus, que ele venha somar com a minha filha e venha servir o Senhor. Não é mais fácil orar assim? Mas a pessoa está expressando o quê? Que não tem amor ao próximo. Quando a pessoa faz um tipo de oração dessa, ela está falando assim, Deus, eu não amo o meu próximo como eu me amo. Porque se amasse e orar assim, Senhor, transforme essa pessoa como o Senhor me transformou. Porque quando a pessoa se coloca numa posição dessa, ela se coloca numa posição de superioridade à outra. Então nós precisamos ter misericórdia, compadecer das pessoas, saber lidar com as pessoas, e assim nós vamos crescer no Senhor. Deus honra aqueles que permanecem firmes. Irmãos, repare que o Senhor, Ele não abre mão de homens e mulheres valentes. Pessoas que são destinadas a fazer a obra de Deus, a ouvir a obra de Deus. Independente do que está passando, o que está acontecendo, a pessoa está ali firme na presença do Senhor. Então, eu gosto muito de citar as pessoas que têm mais experiências no Senhor, mais tempo com o Senhor, a vida como era difícil servir o Senhor antigamente. E hoje é bem mais fácil, e muitas das vezes os nossos jovens estão o quê? Parados. Estão apagados espiritualmente. Você não vê mais aquele grupo de jovens passando noite na igreja orando, indo para o monte, gastando tempo com um plano de leitura. A gente tinha disputa de quem lia a Bíblia mais rápido. Hoje a gente não vê essas disputas, essas brincadeiras saudáveis no meio cristão. Eu quero te falar, irmão, guarda isso no seu coração. Independente da luta que você esteja passando, essa luta, ela tem data de validade. Ela vai acabar mais cedo ou mais tarde. Não abandone a oração, a fé e os propósitos de Deus. Porque se eu abandono isso,
Eu estou dando permissão para que essa luta permaneça sobre a minha vida. Porque se a palavra de Deus fala que o inimigo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, se eu sou uma pessoa que não oro, não busco a presença do Senhor, não jejuo, não tenho os propósitos de Deus, eu vou me tornar uma presa fácil. Isso, irmãos, é muito rápido, é questão de tempo. Vou te dar um exemplo lá da minha casa. Se eu e minha esposa brigar, nós vamos vir para a igreja do mesmo jeito. Chegar aqui a gente conserta. Ah, não vou na igreja não porque eu briguei com a minha esposa. Se ela não quiser ir, problema dela, eu vou vir. Porque o meu compromisso primeiro é com Deus. E assim a mesma forma é ela, nós temos isso. Ah, não vou por causa... Não, o meu compromisso, eu não vou abrir mão do meu compromisso por causa que o inimigo entrou naquele momento ali. Repare, na hora de você vir para o culto, o dia que tem culto, é o dia que parece que tudo acontece de errado. Mas nada mais é do que uma prova para você expressar o seu amor para com Deus, amém? Terceiro ponto, a vitória vem pela mão do Senhor. Salmo 60:12 fala assim, ó: em Deus fazemos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Irmãos, não se preocupe com o inimigo, ou com os seus inimigos, ou com as pessoas que você acha que são seus inimigos. Deus vai lidar com elas. Não precisa fazer assim, não. Deus, pesa a mão lá na diaconisa do Luiziane. Faz não, que isso é oração contrária. Isso não é de Deus, não. Ora assim, Deus, abençoa a vida da diaconisa do Luiziane. Que realmente ela possa tornar uma bênção na sua presença. Então tem disso, porque quando você faz isso, irmãos, muitas pessoas não têm conhecimento do mundo espiritual. Mas quando a pessoa faz uma oração desse tipo, ela está dando uma legalidade para as potestades, para os demônios agir sobre a vida da pessoa. Se ela não estiver firme no Senhor, isso pega. Antigamente as pessoas usavam assim, crente praguento. Antigamente tinha esses apelidos no nosso meio. Porque qualquer coisa, vou orar e Deus vai pesar a mão sobre você. Era assim que funcionava, porque nós não tínhamos o conhecimento, não tínhamos sabedoria, nós não fomos ensinados como amar o próximo. Então era tudo no negócio da lei. Ah, é? Eu lembro que quando nós reuníamos, as pessoas passavam e jogavam pedra no telhado da igreja, fazia que barulhada, ó Senhor, quebra os braços desse maldito. Olha para você ver, veio falar, Deus, converta esses homens. E até ficava lá esperando eles passar, ver se a gente pegava eles. Olha que tamanho de maturidade, mas nós éramos novos na fé. Nós éramos como Saulo, achávamos que estava fazendo aquilo ali para Deus. Mas o que Deus queria fazer era que nós orássemos em favor daquelas pessoas, porque elas têm uma família. Elas têm pessoas que a amam. Então nós precisamos compadecer dessas pessoas, amém? Então, ó, em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Nem toda batalha será vencida pela força humana. Então, ou seja, tem coisas que são humanas. Irmão, preguiça. Não adianta orar para Deus tirar a preguiça. Você tem que levantar e sair. Ah, tá frio. Coloca um casaco e vem para a igreja. Ah, tá frio. Coloca uma roupinha lá, dobra o joelho de madrugada e vai orar. Vai ler a Bíblia. Não tem esse negócio de estar frio. Porque frio ou não, se você passar mal, você vai lá para o regional ficar a noite inteira sentado numa cadeira gelada? Sim ou não? Então é melhor estar em casa coberto e orando do que lá embaixo sofrendo, vendo o sofrimento dos outros sem poder fazer nada. Isso é quando o inimigo ainda não levanta um desaforado. Mas você não é crente? Ele fala assim com a gente de vez em quando, né? Você não é crente? É assim que eu falei, eu estou passando por uma luta que se você soubesse, você ia virar crente. Até nisso nós precisamos pregar. Existe guerra que somente Deus pode resolver. Ou seja, tem coisas que é só Deus, irmãos. Eu não consigo mudar minha esposa não consegue me mudar, nós não conseguimos mudar os nossos filhos. Então é só Deus que vai fazer isso. Para de querer mudar o outro, para de querer mudar o irmão que está do seu lado aí. Quando nós fazemos isso, nós atrapalhamos a obra do Senhor. Então deixa a pessoa, dá liberdade a ela no Senhor. É claro, tem hora que você vai precisar de dar uma palavra de repreensão, isso é cuidado e é amor. Você está vendo a pessoa cair no buraco, vai deixar cair? Não. Você vai lá e vai exortar, se ela vai ouvir ou não, é com ela, mas você fez a sua parte.
A verdade nós precisamos falar, a verdade precisa ser dita. E não precisa ter medo, não, irmãos. Porque Paulo, ele batia de frente com Pedro, falava assim, olha, quando você está com o gentio, você é gentio. Quando você está com o judeu, você é judeu. Toma uma posição bacana. Então nós precisamos ser assim. E isso é para o bem da igreja. Quando nós fazemos isso, a gente não está escandalizando a igreja, porque a igreja ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Falhos somos nós que estamos aqui, que estamos num processo de transformação, de restauração. Deus está nos transformando. Então tenha paciência um com o outro. Ame um ao outro. Respeite a limitação, respeite o crescimento que cada um já alcançou em Cristo. Então cada um de nós estamos num nível de espiritualidade, de maturidade no Senhor. Alguns resistem a ouvir uma palavra, outros nem tanto. Tanto é que se vocês vierem aqui um dia de curso de teologia, vocês vão ver a palavra que é ministrada, que é uma palavra mais firme, uma palavra mais pesada de se ouvir, mais fácil de se entender. Alarga a nossa visão, mas precisa estar o quê? Conectado no Senhor Jesus. Quando Deus entra na batalha, a vitória é certa. E aí eu quero deixar uma pergunta. Deus já entrou na sua batalha? Você já convidou Deus? Ou você está tentando resolver pelas suas próprias forças? Pelas suas influências? Ah, não, é só esperar que o tempo vai consertar. Não, o tempo não conserta não, só piora. Hoje é uma pedrinha, amanhã é outra, daqui a pouco está igualzinho a muralha da China. Aí o seu coração está o quê? Insensível ao toque de Deus. A sua consciência é insensível ao toque do Espírito Santo, já não é mais tocado. Aí as coisas que são erradas lá fora passam a ser normais para nós. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós não podemos permitir que isso entre na igreja. Ah, nós vamos ser careta a partir de hoje. Não, nós vamos ser o que nós sempre fomos, santos, puros no Senhor. Antigamente os cultos eram 1 hora de joelho no chão. Hoje quanto tempo um crente ora, irmãos? 5 minutos por dia é a média. Estou falando na igreja geral, no mundo inteiro. Então olha para você ver, em 24 horas um cristão orar 5 minutos. E entre nós aqui, se encher uma mão que ora 5 minutos é muito. Todos os dias, tá, irmãos? Então nós vamos refletir. Se nós não colocarmos limite, o mundo vai entrar na igreja como já entrou em algumas denominações aí fora. Aí nós vamos, desde ser igreja, vamos ter aberrações. Parece igreja, fala como igreja, anda como igreja, mas não tem nada de igreja, porque Cristo já não está mais ali. Nós não estamos aqui para julgar se essa é ou aquela não é. Mas o próprio Senhor Jesus disse, quando os discípulos chegou, falou, Senhor, estão expulsando demônio no seu nome, estão pregando no seu nome. O que o Senhor falou? Não, deixe fazer, se não é contra nós, é por nós. Mas isso não quer dizer que vão ser salvos. Não quer dizer que estão no centro da vontade do Senhor. Não quer dizer que é a igreja. Então nós precisamos nos posicionar como igreja. Amém? Quarto ponto. A vitória produz testemunho. Salmo 126, 3 fala assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, irmãos, todos nós aqui, se pararmos, nós temos testemunhos para contar de que Deus fez algo por nós um dia. No mínimo, te deu a salvação se você já aceitou Jesus como único Salvador de sua vida. Se você ainda não aceitou, você pode fazer isso agora. Entre você e Deus, é só você falar assim: Deus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Salva, me liberta, me transforma. Eu quero ser seu servo, sua serva. Você pode fazer isso aí agora. Essa pessoa que está do seu lado nem precisa ouvir isso. Entre você e Deus. E está em jogo isso, a sua salvação. Está em jogo a sua vida eterna. Algo tão simples que muitas das vezes nós não fazemos. Nós até achamos, ou algumas pessoas acham que são salvos, mas não são. Por isso que a palavra de Deus fala que naquele dia, muitos vão chegar: Senhor, no teu nome expulsei demônio, no teu nome curei enfermos, no teu nome preguei o evangelho. O Senhor vai falar o quê? Apartai de mim, maldito, nunca vos conheci. Então nós precisamos ser pessoas que vêm para um culto e têm um culto racional. Nós não somos pessoas equilibradas, nós somos um culto racional, onde Deus fala e nós ouvimos, onde nós falamos e Deus ouve, e Deus responde.
É assim que funciona a igreja do Senhor. O milagre de hoje será o testemunho de amanhã. Sua vitória glorifica o nome de Deus. Irmão, é como se nós tivéssemos um negócio que 50% é meu e 50% é do Senhor. Então ele tem interesse que isso dê certo, para que o nome dele seja glorificado. Deus não perde, nunca. Então não tem como dar errado. Eu não conheço nenhuma pessoa que é fiel ao Senhor e que fica contando só derrota. Conheço pessoas que passam por lutas, mas só contam vitórias. Isso é normal. Deus transforma lágrimas em celebração. Está chorando pelo seu filho que está desviado? Já prepare, irmãos, para você se alegrar no Senhor, porque o Senhor vai trazer de volta. Ah, o maridão lá está desviado. Deus vai trazer de volta. Não tem coração que resista ao Espírito Santo. O toque do Espírito Santo, a presença de Deus, não tem ninguém que resiste. Mas isso só depende de nós levarmos. E nós estamos nos preparando ou estamos preparados para levar essa presença? Ou qualquer coisa nós manifestamos a nossa carne, o nosso poder carnal, nosso poder intelectual, ou deixamos Deus agir? Então nós precisamos virar esse jogo. Ah, deixa Deus transformar as lágrimas em celebração. Eu preciso celebrar que minha esposa é uma mulher sábia que edifica a casa. Que o meu filho faz diferença em meio a essa geração. Que tudo que nós colocamos à mão se torna bênção. Que nós abençoamos outras pessoas. Então, essa é a realidade da minha vida, da sua vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Isso, você não sabe o que eu estou passando, irmão, mas eu sei que você vai passar. Que a palavra está falando, hein? Eu creio no que está aqui. O que você está passando é só o processo. Se você pular o processo, você não vai estar apto, você vai ser um obreiro humano. Não adianta você ter o poder de Deus e não ter a palavra. Não adianta ter a palavra e não ter o poder. Os dois caminham juntos. Então hoje nós temos aí dois extremos. Lugares que é só manifestação do poder de Deus, ou só emoção, não estou aqui para julgar, e lugar que são só letras. E a letra sozinha, a palavra de Deus fala que mata. Então nós vamos, os dois precisam caminhar juntos. Amém? A luta não é eterna. O Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas de Jericó e ressuscitou Jesus, continua agindo ainda hoje. É esse Deus que está aqui, irmãos. É esse Deus que está falando com cada um de nós. Ei, deixa comigo que eu resolvo o seu problema. A vitória é certa. Eu mandei o meu filho para morrer naquela cruz sem pecado nenhum. Eu não poupei nem o meu filho para que você tivesse vida e vida em abundância. Agora cabe a cada um de nós a crer na palavra do Senhor e a vivê-la, colocá-la em prática. Eu sei que muitos entre nós aqui não vamos conseguir colocar tudo de uma vez. Nós vamos devagar no Senhor de uma forma constante, permanente. Não vamos desistir. Oração, todos os dias. Ah, eu oro 1 minuto. Amém. É melhor você orar 1 minuto do que não orar nada. Semana que vem você vai estar orando 2, na outra 3, daqui um mês vai estar orando 5 minutos, depois 10. Daqui a pouco você vai estar orando 8 horas. Vai estar indo para o serviço, vai estar orando, Deus abençoe minha família, abençoe a igreja. Tem tanta coisa para nós orarmos. Irmãos, eu vou para trabalhar, é 2 horas de viagem daqui na minha cidade que eu trabalho. Eu vou e volto orando, e não dá tempo para orar para todas as coisas. Tem hora que eu estou tanto no Senhor que eu já esqueci até a cidade que eu passei. Tem hora que eu fico, oh Deus, será que eu passei no radar ali? Será que eu vou tomar uma multa? Eu falo, tem misericórdia, que o radar é defeito. Amém? Porque você entra na esfera de Deus, você entra no negócio, já é tão gostoso que parece que você não está naquele lugar. Você começa a desfrutar do mundo espiritual. Amém? Romanos 8,37 fala assim, ó. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Porque aquele que nos amou, quem que nos amou, irmãos? Foi Jesus, o próprio Filho de Deus. Então, nestas coisas, ou em todas as coisas, somos mais que vencedores. Quando fala em todas, é em todas. O que você consegue tirar disso? Se você pegar Lucas 1,37, fala que para Deus não haverá impossíveis. Então, irmãos, não tem filho difícil, não tem mulher difícil, não tem homem difícil, não tem ninguém difícil.
Tem pessoas que oram pouco, tem pessoas que não creem no Senhor. E muitas das vezes nós estamos nessa posição dessas pessoas, de não crer, de não acreditar no Senhor, de não se entregar. Então nós realmente precisamos mudar a nossa visão, mudar o nosso posicionamento. Amém? Vocês ainda estão comigo aí? Então a palavra de Deus está falando para a minha vida, para a minha família, para a nossa família, que nós somos mais que vencedores. Então eu sei que todos nós passamos por lutas, dificuldades. Não se preocupe com isso, que só faz parte do processo. O inimigo só levanta na nossa vida para cair, para anunciar a nossa vitória. É claro que quanto mais você estiver no Senhor, mais leve vai ser a luta. Quanto mais forte você estiver no Senhor, mais fraco o inimigo vai estar diante de você. Não vai conseguir nem olhar para você, vai ficar andando ao derredor. Então qual que é o segredo? Orar e jejuar. Orar e jejuar. Amém? Então quando nós fazemos isso, irmãos, a obra de Deus, o poder de Deus se manifesta em nós de forma sobrenatural. Então nós saímos de um propósito e vamos entrar em outro agora. Aí eu vou falar para vocês aí. Qual que é o propósito que nós vamos entrar? Quem quiser, tá, irmãos? Quem não quiser, fique tranquilo, vai ser abençoado do mesmo jeito. Assim, do mesmo jeito não. Vai ser abençoado, mas não do mesmo jeito. Vai ter a vitória em nome de Jesus, mas o poder que nós vamos receber vai ser bem maior e as libertações vão acontecer bem mais rápido, com mais frequência. Os sinais e maravilhas nós vamos ver no Senhor. Amém? Então eu vou falar como é que vai ser aí. Ô Everton, pode cortar aí, por favor, que isso é só para a igreja. Quem quiser que venha.